Nesta aula, vamos ver mais um caso de racionalização de denominadores. Precisamos tirar o radical do denominador. Isso chamamos de racionalização. Vamos chamar de segundo caso. É quando o denominador tem radical de índice diferente de 2, ou seja, diferente da raiz quadrada. O que fazemos? Para racionalizar um radical que está no denominador, quando o índice da raiz é diferente de raiz quadrada, nós devemos multiplicar o numerador e o denominador por um radical que tem o índice daquela raiz que está no denominador, e o radicando tem um expoente que complementa com o expoente do radicando original, de tal forma que, somando esses expoentes dos radicandos, seja igual ao radical, para que isso seja simplificado. Vejamos nos exemplos. Primeiro exemplo, 1 dividido por raiz cúbica de 5. É o nosso caso. Precisamos racionalizar isso aqui, mas o índice não é 2, não é raiz quadrada. No caso aqui é raiz cúbica. O que fazemos? Nós vamos multiplicar o numerador e o denominador por um radical que tem o mesmo índice, que no caso é 3, e os radicandos, no caso aqui, o radicando original tem expoente 1. Então nós vamos multiplicar por um outro radical com o mesmo índice, que é 3, e o radicando com um expoente que, de tal forma que, somado com esse 1, resulta o 3, ou seja, um expoente complementar ao expoente que está no caso proposto. Então, no caso aqui, o expoente é 1, então o expoente do outro radical será 2. Então, vamos multiplicar por raiz cúbica de 5 à segunda. Para quê? Para que a gente possa aplicar aqui as propriedades de radiciação e potenciação. Então, aqui, 1 vezes raiz cúbica de 5 ao quadrado, esse 1 não há necessidade de se colocar. Então, deixamos lá no numerador raiz cúbica de 5 à segunda. Simplesmente assim. E aqui? Aqui aplicamos agora as propriedades de radiciação e potenciação, já conhecidas. Quando temos dois radicais de mesmo índice, multiplicando entre si, nós podemos colocar os radicandos num só radical com esse mesmo índice. Então, vamos colocar aqui num radical de índice 3, 5 elevado a 1 vezes 5 à segunda. Ou seja, quando temos multiplicação de dois radicais do mesmo índice, nós mantemos esse índice e colocamos como um produto desses radicandos dentro desse radical. É o que fizemos aqui. Então, ficamos com, no numerador, raiz cúbica de 5 à segunda, e no denominador, raiz cúbica de 5 na 1, que multiplica 5 à segunda, aqui é produto de potências de mesma base. Conserva-se a base e somam seus expoentes. Então, nós vamos ficar com raiz cúbica de 5 na 1 vezes 5 à segunda, 5 à terceira. E agora podemos simplificar esse expoente com esse índice. E ficamos no numerador raiz cúbica de 5 à segunda, e no denominador sobrou só esse radicando, que é 5. Então, por que a gente faz assim? Multiplica o numerador e o denominador por um radical com o mesmo índice, cujo radicando tem um expoente que é complementar do expoente do radicando inicial. Por quê? Para poder fazer essa propriedade
que daí dá produto potência de mesma base, conserva-se a base, somos os expoentes, sendo complementares, esses expoentes, vai dar igual ao índice. Então, vai poder simplificar e ficar com o radicando apenas. Então, o resultado está aqui. Esse primeiro exemplo. Segundo exemplo. Temos aqui o numerador A. No denominador, raiz quinta de A ao quadrado. O que fazemos? Vamos racionalizar esse denominador que tem um radical de índice 5. O que nós fazemos? Vamos multiplicar o numerador e o denominador por um radical de índice 5 com o radicando contendo um expoente que é complementar a esse 2. Complementar para chegar no 5. Ou seja, aqui é expoente 2, temos que multiplicar por um radical de índice 5 com radicando a terceira. Porque daí 3 mais 2, 5. Vai dar o índice da raiz. Então vai ficar com A vezes raiz quinta de A terceira. E aqui embaixo, raiz quinta de A segunda vezes raiz quinta de A terceira. Ou seja, vamos multiplicar numerador e denominador por um radical com o mesmo índice, índice 5, mas um radicando com um expoente que é complementar ao expoente aqui do caso proposto. Para quê? Para que somados dê o mesmo valor do índice da raiz para poder simplificar. Então ficamos com A que multiplica raiz quinta de A terceira. E aqui embaixo, simplesmente podemos colocar o radicando, porque já sabemos que vai ficar produto de radicais de mesmo índice, coloca-se tudo no mesmo radical, fica raiz quinta de A segunda vezes A terceira, que daí dá produto de potência de mesma base, daí fica raiz quinta de A quinta, que simplifica e fica só o A. Então é assim que fazemos. Agora podemos simplificar esse A, que está fora daquele radical no numerador, com o A que resultou aqui embaixo. E o resultado, então, fica raiz quinta de A terceira, que é a solução desse exemplo. Raiz quinta de A terceira. Terceiro exemplo. 10 dividido por raiz de índice 7 de 2 ao quadrado. Vamos multiplicar o numerador por raiz de índice 7 de 2 à quinta. Para quê? Porque 2 à quinta com 2 à segunda vai dar o 2 à 7 para poder simplificar. Ou seja, vamos multiplicar o numerador e o denominador por um radical com o mesmo índice, que é índice 7, e o radicando com um expoente que é complementar a esse 2 para se chegar no 7. Então ficamos com 10 vezes raiz de índice 7 de 2 na quinta. E aqui embaixo, raiz de índice 7 de 2 à segunda, que multiplica raiz de índice 7 de 2 na quinta. Então, multiplicamos numerador e denominador por um radical de mesmo índice, com o radicando tendo o expoente complementar ao expoente do caso proposto em relação ao índice da raiz. Então, ficamos com, no numerador, 10 vezes raiz de índice 7 de 2 à quinta, e no denominador só vai restar o 2. Não precisamos nem esquentar a cabeça, porque já fizemos de caso pensado o expoente complementar para que simplificasse e ficasse só esse radicando. Agora nós podemos simplificar o 10 pelo 2 e ficar com o resultado final. 10 dividido por 2 dá 5, 5 que multiplica raiz de índice 7 de 2 na quinta, que é o resultado final. Muito simples. Então, vamos chamar esse caso de segundo caso. Racionalização, quando no denominador temos um radical que não é raiz quadrada, é um índice qualquer da raiz. Fazemos dessa forma. Se você gostou dessa aula, clique no joinha ali embaixo, se inscreva nesse canal para receber notificações das próximas aulas a serem postadas. Até mais!